Olá, irmãos e irmãs, boa noite. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais um estudo bíblico. Eu estou aqui substituindo o pastor Felipe, que está já no final da quarentena por causa da Covid-19, mas com a graça de Deus, se recuperando bem. E na quarta-feira que vem, se Deus permitir, ele estará aqui dando sequência a essa série de estudos, a segurança do cristão. Hoje eu vou avançar um pouquinho mais nesse estudo, como tínhamos ou estávamos fazendo nas últimas 2 semanas, né? Então eu farei novamente hoje o estudo, substituindo o pastor Felipe, e quarta-feira ele retoma o estudo aqui, que ele faz tão bem, não é verdade? Bom, mas antes de nós fazermos o estudo bíblico de hoje sobre segurança do crente ou do cristão, essa série que o pastor Felipe tem ministrado a nós, eu gostaria de lembrar que nós estamos no mês de missões. O mês de agosto é o mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. E nesse mês de agosto, nós da Sexta Igreja teremos a nossa conferência missionária, 28 e 29, com a presença do missionário Marcos Mota e do cantor e compositor Jorge Camargo. Então, dia 28 e dia 29, 28 sábado à noite e no domingo, 17 horas e 19 horas, nós teremos a nossa conferência missionária. Então nós louvamos a Deus por essa oportunidade, será uma bênção. Então nós teremos sábado à noite, domingo 17 e 19 horas. Reuniões presenciais, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, graças a Deus por isso. E eu gostaria de pedir, que você nos ajudasse com respeito ao Delivery Pro Missões, que vai acontecer agora, nesse sábado, dia 21, em que nós teremos a oportunidade de ajudar nessa conferência missionária, nos projetos missionários da Sexta Igreja. Como você faz uma oferta missionária e o Conselho Missionário da nossa igreja, como expressão de gratidão, vai dar um mimo gratidão, não é? Você não está comprando uma feijoada, mas você dando a oferta missionária, querendo o mimo gratidão, você poderá passar e pegar no estacionamento da nossa igreja, Rua Dr. Laerte Vieira Gonçalves, 561, no estacionamento, e retirar o mimo gratidão. Então você tem que fazer isso até às 3 horas da tarde, no próximo sábado, dia 21. Delivery Pro Missões, dia 21, faça a sua oferta missionária e envie o comprovante de depósito para o WhatsApp da igreja, dizendo se você vai retirar ou se você quer que a nossa equipe de voluntários entregue na sua casa, tá bom? Participe, Delivery Pro Missões, nós podemos fazer mais por missões. Bom, vamos fazer aqui um pequeno intervalo com a vinheta de chamada para os cultos presenciais que nós temos que realizar todo domingo às 17 horas, e eu volto em seguida para darmos continuidade ao estudo bíblico, a série de mensagens aqui trazidas pelo pastor Felipe, a segurança do cristão. Eu volto já com o nosso estudo bíblico. Então, de volta com o nosso estudo bíblico, com a série de mensagens, a segurança do cristão. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, o pastor Felipe tem trazido esse estudo para nós, e como eu disse no início, aqui estou eu substituindo ele hoje. Quarta-feira que vem, se Deus permitir, ele estará de volta conosco. Vamos ler o texto que servirá de base para o nosso estudo bíblico de hoje.
Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há ou não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 de João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6. Muito bem. Quarta-feira passada nós estudamos os 2 primeiros versículos desse capítulo 2 e hoje nós vamos dar prosseguimento. E é importante que nós recordemos o que falamos quarta-feira passada, né, sobre quem é Jesus. Nós aprendemos aí nos 2 primeiros versículos, que Jesus é o advogado e a propiciação. Essas duas expressões são usadas para definir Jesus Cristo. O advogado, parácletos, uma palavra grega que significa intercessor, significa consolador e também significa advogado, né? Então, esta palavra é muito bonita, é uma palavra que fala sobre a ação de Jesus Cristo em nosso favor. Ele é o advogado e ele intercede por nós. Ele nos defende. E como que ele nos defende junto ao Pai? Diz aqui que ele é o advogado junto ao Pai. A imagem é de um tribunal, né? Uma linguagem forense, uma linguagem de tribunal. Um advogado justo. E qual que é o argumento que ele tem a nosso favor? Por isso diz que ele é a propiciação. O que é propiciação? Isso significa que ele aplaca a ira contra o nosso pecado. Como que ele faz isso? Através do seu sangue. Então o Senhor Jesus, ele é a propiciação porque ele atua pelos nossos pecados, não em prol dos nossos pecados, mas para nos justificar com respeito aos nossos pecados. Ou seja, ele anula o efeito do pecado contra nós. E qual que é o efeito do pecado contra o ser humano? A morte, que significa separação. Então Jesus é o advogado e ele é a propiciação, porque ele atua para que, por causa do sangue dele, ele se colocou em nosso lugar, pagou o preço. Agora, por causa da ação dele, ele aplaca a ira de Deus contra o pecador. Então anula o efeito do pecado sobre nós. E recai sobre quem? Recaiu sobre ele. Por isso ele morreu. A morte horrenda, a morte da cruz. Então a nossa salvação, ela é de graça para nós. Porque para o Senhor Jesus custou a vida dele. Então ele morre no nosso lugar. Nós chamamos isso de sacrifício vicário, substitutivo. Ele morreu no nosso lugar. Por isso ele é o hilasmos, ou seja, a propiciação, a expiação. Ele pagou o preço da nossa salvação. Bom, considerando isso, o apóstolo João avança. Ele diz que agora, por causa dessa ação dele, nós sabemos o que temos conhecido. É muito interessante isso, veja aí no versículo seguinte. Ora, sabemos que o temos conhecido. Ora, sabemos que o temos conhecido. Presta atenção nisso porque é muito interessante. Aqui aparecem duas palavras, né? Sabemos e conhecido, mas a origem dessa palavra, ou a raiz da palavra é a mesma. É a raiz do verbo gnosko. Esse verbo grego gnosko significa conhecer. O verbo saber, né? O verbo no seu estado primário, saber. Então, nós sabemos e temos sabido. É como se fosse a leitura assim. Aqui é dito, nós sabemos e o temos conhecido.
Então, o que é interessante aqui? É que essas duas palavras, embora a raiz da palavra seja a mesma, o verbo ginosko, o sentido aqui é muito interessante, porque o primeiro sabemos, ele diz respeito ao entendimento que nós tivemos, ao conhecimento que nós tivemos dessa ação de Deus em nosso favor. E a segunda palavra que tem essa mesma origem, nós o temos conhecido. Esse verbo já denota intimidade, um relacionamento com Deus. Então, o que o apóstolo João está dizendo, que nós agora sabemos, nós temos o conhecimento que nos dá agora o relacionamento com Jesus. Então, andar como ele andou, esse é o grande desafio. Nós o conhecemos agora. E porque nós o conhecemos, nós queremos imitá-lo. E João vai então agora introduzir o tema principal, essa segurança que o cristão pode ter baseado naquilo que Jesus fez. E o que Jesus fez? Ele nos amou. Então esta é a palavra-chave, né, de toda a fé cristã, amor. Ele nos amou. É um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Privilégio porque é uma ação de Deus por graça a nós, né? Então veja que estávamos condenados, mas Jesus, o nosso advogado, ele nos justificou pagando o preço, ele expiou a nossa culpa, o nosso pecado, se dando em nosso lugar. Então nós podemos dizer que bênção, que privilégio, que maravilha, de fato. Agora isso gera em nós uma responsabilidade, diz o apóstolo João. Que responsabilidade? É que agora nós fomos comprados por ele. Nós éramos escravos do pecado, condenados. E agora nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Agora nós somos escravos de Cristo. Ninguém vive sem ser escravo. Ou nós somos escravos do pecado, diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 6, ou nós somos escravos de Cristo. Então, aqueles que são escravos do pecado vivem segundo o curso deste mundo. E aqueles que são servos de Deus, doulos, escravos, eles vivem para a glória de Deus. Então, não tem como a pessoa dizer, não, eu não sou escravo de ninguém. Não. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Cristo, da graça de Deus. E aí diz o apóstolo João que agora nós devemos imitá-lo. E vem então agora a nossa responsabilidade, a responsabilidade da obediência. Veja o que diz o apóstolo João. Ora, sabemos que o conhecemos, ou seja, sabemos que conhecemos Jesus, né? E temos conhecido agora o Senhor Jesus. E como que nós sabemos que nós temos conhecido a Jesus? Como que nós sabemos disso? Por que nós sabemos disso? Qual que é a evidência de que nós agora temos conhecido o Senhor? Nós temos relacionado com o Senhor. Qual que é o sinal disso? Ele diz, é a guarda dos mandamentos. Então é a condicional. Se guardamos os seus mandamentos. Então, o guardar os mandamentos, o amor, o mandamento do amor, se nós guardamos o ensinamento do Senhor, se nós obedecemos, esse é um sinal de que nós realmente o conhecemos. Porque se nós temos um relacionamento com o Senhor, nós vamos obedecê-lo, ainda que imperfeitamente, é verdade. Mas agora nós temos um propósito de vida. Vamos avançar para ficar mais claro. Veja o que diz o texto. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, não é meramente uma confissão religiosa. Por isso que o verbo
tem a ver com, não só com o entendimento racional, mas tem a ver com a vida, com a obediência, tem a ver com relacionamento. Não é só uma questão intelectual, é uma questão relacional, né? Então a pessoa pode até saber, ter certo conhecimento, mas isso, se não o leva a ter um conhecimento de Deus, no sentido que a palavra aparece aqui, que é de relacionamento, essa pessoa de fato não pode dizer que ela é de Deus, porque ela não guarda, ela não busca ser como Jesus Cristo. E aqui diz aqui que é andar como ele andou. E como que ele andou? Tudo resume no amor, a razão de ser. O que moveu a Deus, o que moveu o Senhor ao nosso encontro, o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós, né? Sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Bom, vamos concluindo o nosso estudo de hoje. Quarta-feira que vem, certamente na continuidade o pastor Felipe vai explicar mais sobre essa questão do mandamento, que é o amor, né? Mas eu gostaria de adiantar dizendo o seguinte, que o amor não é um mandamento novo, mas o amor é o novo mandamento. É isso que João diz aqui, ele faz um jogo com as palavras, né? Por quê? O amor não é um mandamento novo. Não é no sentido de novidade. Se você lê na sua Bíblia, Levítico capítulo 19, versículo 18, nós veremos que o mandamento ele não é novo, não é um mandamento novo, ele é antigo, diz o apóstolo João. Ele é antigo, ele foi ensinado por Moisés. Moisés ensinou em nome de Deus ao povo sobre o amor. Então não é um mandamento novo, mas ele é um novo mandamento a partir de Jesus, no sentido de que agora ele amplia esse ensinamento, onde o amor passa a ser agora um sinal para além da ética, para além da moral, né? O amor define agora, a partir de Jesus, o reino de luz ou reino de trevas. Então, não é um mandamento novo, mas é um novo mandamento. E isso é maravilhoso. O apóstolo João vai discorrer a partir agora desse momento, quando ele escreve a sua epístola, falando sobre esse amor que vai ser a evidência de que nós somos cristãos. Esse amor que vai dar a nós segurança, esse amor, porque o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado em nós, diz ele. Então nós entramos num processo de crescimento espiritual, um processo de santificação, um processo em que nós agora seremos aperfeiçoados no amor de Deus. Significa que pela graça e misericórdia de Deus, com a ação do Espírito Santo, nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. E por isso que nós temos segurança. A segurança do cristão está em Jesus Cristo. Nesse tempo em que muitas vezes ficamos tão apreensivos, né, temerosos, e mais do que nos outros tempos, né, pensando na possibilidade da morte, o que pode trazer ao coração de alguém a segurança? Onde está a nossa segurança? Será que está meramente na vacina, embora seja uma bênção tão grande, não é verdade? Mas a nossa segurança não está nisso, né? A nossa segurança não está em nós mesmos. A nossa segurança não está no recurso, no convênio médico, não está na habilidade da medicina. O nosso socorro está no Senhor. Então a segurança que nós temos está em Cristo. Então, vivendo aqui ou não, ou como diz o apóstolo Paulo, vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Então essa segurança, ela é importantíssima para nós. E o que dá essa segurança? O conhecer da palavra de Deus, diz o apóstolo João, sabemos, e o relacionar com Deus. Então é o conhecimento. O que dá segurança para o cristão? O conhecimento. O conhecimento da palavra, que é
um mandamento antigo, é a palavra, nós conhecemos a palavra, né? Desde Moisés disse lá em Levítico sobre o amor no lugar da vingança. Então nós conhecemos, é um mandamento antigo, mas em Cristo é um novo mandamento, no sentido de que agora não só sabemos, mas nós conhecemos, nós nos relacionamos com Jesus Cristo. Bom, quarta-feira que vem, certamente o pastor Felipe vai desenvolver ainda de forma melhor o que o apóstolo João está dizendo aqui. Nós vamos concluir lendo o versículo 8. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Glória a Deus por isso. Coisa maravilhosa, né? No versículo anterior ele fala sobre eu não dou a vocês um mandamento novo. Ele é antigo, diz ele. Aí nesse versículo ele diz, mas eu escrevo a vocês um novo mandamento. Exatamente isso. Então esse novo mandamento, agora em Cristo, ele é estendido, né? O amor que agora nós desenvolvemos, como diz aqui, nele e em vós, diz o apóstolo João. Meus amados irmãos, coisa boa é poder crer em Deus e saber, não só um saber no sentido de conhecimento, mas um saber no sentido de relacionamento. Deus abençoe sua vida, abençoe também toda a sua família e vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha uma boa noite de sono. E também convido você para depois de amanhã, sexta-feira, 5 horas da manhã, se Deus permitir, estarmos juntos na reunião de oração, o clamor pela família. Sexta-feira, 5 horas da manhã, reunião presencial no templo da Sexta Igreja. Coloque aí o relógio de despertar, vamos nos reunir para orar na sexta-feira, 5 horas da manhã, tá bom? Deus nos orar encerrando o nosso estudo de hoje. Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoe as famílias que nos acompanham, abençoe o pastor Felipe e todos os demais irmãos que estão em recuperação, quem sabe aqueles que estão também hospitalizados, aqueles que estão enlutados, que o Senhor visite, ó Deus, cada um dos corações e console e fortaleça para a glória do Teu nome. Preserva a nossa vida para que vivamos para a glória do Seu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, fique com Deus. Olá, pessoal! Assista o programa Cada Dia da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia em parceria com a Luz para o Caminho. Certo, Ricardo? Sim, pastor Hernandes, todos os sábados às 10h15, aqui pela TV Vitoriosa e simultaneamente pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Sexta Igreja e Luz para o Caminho, cumprindo a missão. Nós existimos para fazer Jesus conhecido.